Olá, eu desejo um feliz 2021 a todos. Meu nome é Márcio Guimarães, eu sou médico pneumologista e é uma honra ter sido convidado pela Fundafeng para elaborar esse vídeo sobre formas de tratamento e medicamentos utilizados na cessação do tabagismo. Todas as informações aqui são derivadas da literatura mais recente que eu encontrei, especificamente de 2020 e 2021, e esse vídeo está sendo confeccionado em março de 2021. Portanto, tabagismo é doença crônica causada pela dependência à nicotina. A OMS aponta que mais de 8 milhões de mortes ocorrem por ano no mundo, ocasionadas diretamente pelo tabagismo. E no Brasil são 156 mil mortes por ano. Isso ocorre porque o cigarro é fator de risco para vários cânceres, para DPOC, para derrame cerebral, doenças do coração, infecções respiratórias, tuberculose, além de impotência sexual, infertilidade, osteoporose, catarata e outras doenças. Os fumantes, eles não consideram o impacto que o cigarro vai ter na vida deles. A dependência, ela é real e forte. Os fumantes enfrentam a possibilidade dessas doenças que eu já citei, mas doenças graves como câncer de pulmão, como infarto do coração e AVC. Além de um estigma social que hoje existe contra o fumante. Ele considera que todo dia é dia de parar, mas todo momento traz lembranças que lembram a dependência ao cigarro, o prazer que o cigarro traz. E isso é mais forte do que o desejo de parar de fumar. O tempo passa e o fumante joga esse dia de cessação sempre cada vez mais para frente. Isso acontece porque o fumante sofre de uma dependência química, a nicotina. E ao tentar parar de fumar, ele se defronta com um grande desconforto físico e psicológico, que traz sofrimento. Então, entender o que acontece com o tabagista é fundamental. E quando ele decide parar de fumar, ele tem que estar firme nessa decisão e deve escolher uma data, num prazo não superior a 15 dias. O fumante, ele deve ter um novo comportamento, mudando seus conceitos e quebrando vínculos comportamentais com o ato de fumar. Isso é muito importante. E o uso de medicamentos que não faz parar de fumar tem um papel muito bem-vindo nesse processo de cessação de tabagismo, porque ele combate os sintomas de abstinência. Os medicamentos não devem ser utilizados isoladamente e sempre associados a essa abordagem da mudança de comportamento. Existem 3 medicamentos utilizados na cessação do tabagismo, que são a bupropiona, a terapia de reposição de nicotina, os quais temos alguns produtos, mas o mais conhecido é o adesivo de nicotina. Então aqui a terapia de reposição de nicotina será sempre considerada como adesivo de nicotina. E o terceiro medicamento, que é a vareniclina. A vareniclina atualmente não está disponível no Brasil, mas esperamos que ela volte a qualquer momento. E tanto a bupropiona quanto o adesivo de nicotina são fornecidos pelo SUS. Essa intervenção para parar de fumar tem que ser a longo prazo. Apenas 3% dos fumantes que não são tratados vão alcançar esse objetivo, que é parar de fumar dentro de um ano. E, como eu disse, o medicamento ele é muito bem-vindo
porque ele aumenta de maneira significativa a chance de sucesso. Tem pacientes que querem parar de fumar, mas consideram que não estão prontos para parar de fumar. A gente tem que respeitar se o paciente enfaticamente declinar dessa tentativa, sem ter uma maneira julgadora. A gente tem que respeitar essa relutância inicial que alguns pacientes têm, mas muitas vezes a gente consegue mostrar e convencer o paciente que vale a tentativa. E nesses casos, o uso dos medicamentos, principalmente da vareniclina, vai ser muito bem-vindo. Então eu falei que tem 3 medicamentos: bupropiona, vareniclina e o adesivo de nicotina. Quando a gente compara vareniclina com adesivo de nicotina, a vareniclina é superior ao adesivo, porque os pacientes que usam esse medicamento alcançam períodos mais longos de ficar livres do cigarro, e isso com uma baixa incidência de efeitos colaterais. E além do mais, a vareniclina ela diminui o risco de recaída. Portanto, entre vareniclina e adesivo de nicotina, a vareniclina é a superior. E quando a gente compara a vareniclina com bupropiona, a vareniclina também é superior à bupropiona. Eles têm mecanismos de ação diferentes, mas a vareniclina demonstra um impacto mais proeminente nessa cessação do tabagismo e também com menos efeitos colaterais. Portanto, a superioridade clínica da vareniclina sobre os outros medicamentos compensa o seu preço mais alto. Então, devido a essa custo-efetividade, a vareniclina deveria sempre ser oferecido àqueles pacientes que intencionam parar de fumar. Mas, e quando a gente compara vareniclina pura com associação de vareniclina e o adesivo de nicotina? Nesse caso, a associação vareniclina mais adesivo é superior à vareniclina pura, embora essa combinação possa aumentar um pouco o risco de efeitos colaterais. Quando a gente vai tratar um paciente e dar medicamentos para esse paciente, a gente deve sempre preferir um tempo de tratamento superior a 3 meses, porque a taxa de recaída aumenta com a descontinuação do medicamento num período inferior a 3 meses. E, portanto, esse efeito reverso ele é eliminado ou ele é diminuído quando a gente prolonga esse tratamento. Existe uma ampla evidência que esse tratamento estendido, ele, além de aumentar o sucesso do tratamento, ele tem a mesma segurança que períodos mais curtos. Existe um grupo de pacientes que são os pacientes psiquiátricos. E esses pacientes, eles são um grupo bem difícil de se conseguir parar de fumar. Eles são menos prováveis de se encaixar nesse esquema de tratamento e não existe uma receita bem definida para esses pacientes psiquiátricos. Eles certamente têm uma dependência maior à nicotina e a gente tem que abordá-los com mais flexibilidade, um período mais longo de acompanhamento, doses mais altas de medicamentos ou mesmo uma combinação, como eu já disse, de 2 medicamentos para cessação do tabagismo. Esses pacientes psiquiátricos, sem dúvida nenhuma, que a vareniclina tem um efeito superior aos outros medicamentos, mas talvez o ideal seja a associação da vareniclina com alguma outra droga. E é importante dizer que
quando a vareniclina foi lançada, logo depois apareceu uma informação na bula do remédio que a vareniclina não deveria ser dado para pacientes psiquiátricos. Mas estudos posteriores foram feitos e viu-se que mesmo os pacientes psiquiátricos poderiam usar a vareniclina sem que houvesse qualquer aumento de incidência de efeito colateral. Cigarro eletrônico. Bem, o termo vaping, a tradução literal é vaporização, mas a gente considera o e-vaping ou e-cigarette tudo como cigarro eletrônico, consumo de cigarro eletrônico. Então, o cigarro eletrônico ele se refere à inalação de um aerossol aquecido e que pode conter nicotina, tetrahidrocanabiol, que é um derivado da maconha, e outras substâncias. O cigarro eletrônico ele não produz fumaça de tabaco, mas sim ele produz um aerossol com finas partículas que podem inclusive conter metais. O cigarro eletrônico ele oferece nicotina sem combustão do tabaco e geração de fumaça. Nos Estados Unidos, 1 em cada 6 estudantes relatam que já experimentaram o cigarro eletrônico, e aqui no Brasil a Anvisa não aprovou cigarro eletrônico por desconhecer o conteúdo que vem no cigarro eletrônico. Existem várias gerações de cigarro eletrônico, usualmente com concentrações mais altas de nicotina e uma ampla gama de sabores, e o sistema mais novo é chamado de Pod, e a marca mais conhecida é a Juul, e é a última geração e que tem a maior fatia de mercado. Ela parece um pendrive e eles fornecem altas concentrações de nicotina, comparando com um cigarro convencional, que tem aí de 1,5% a 2% de nicotina. O Juul ele tem 3 até 5% de nicotina, portanto existe um risco maior de dependência. Essa ampla gama de flavorizantes que tem no cigarro eletrônico é um motivo para estimular o indivíduo a experimentar novas marcas ou mesmo manter a marca que ele já usa. E esse sabor agradável desses flavorizantes diminui a percepção do mal causado pelos cigarros eletrônicos. Esses flavorizantes também são identificados como causadores de doenças pulmonares, porque causam irritação e diminuem o sistema de defesa dos pulmões. A maioria do cigarro eletrônico contém nicotina, presente em diferentes concentrações. Acredita-se que o cigarro eletrônico ele libera menos produtos tóxicos do que o cigarro convencional, mas existe uma preocupação considerando a segurança, já que os fabricantes nem sempre informam todos os produtos que tem no interior do cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele é carcinogênico, isso é, ele também causa câncer, e existe uma gama ampla de doenças, tanto cardíacas quanto pulmonares, provocadas pelo cigarro eletrônico. Ainda sobre cigarro eletrônico, existem diferentes padrões de doença pulmonar, e isso inclui doença pulmonar grave e algumas vezes fatal.
Como eu falei, o cigarro eletrônico oferece doses diferentes de nicotina, mas muitas vezes doses altas. Isso não só aumenta o risco de dependência, mas também de síndrome de abstinência quando o paciente tenta largar esse produto. Aquele cigarro eletrônico que contém derivados da maconha, ele gera um maior risco de sintomas psiquiátricos, e a presença de contaminantes nesse cigarro eletrônico também coloca o seu usuário sob risco de várias doenças, incluindo doença pulmonar. Mas é mais provável que seja uma combinação dessas substâncias que vai gerar a maioria das doenças. Alguns médicos consideram que o cigarro eletrônico ele pode ser um meio interessante para se fazer o paciente parar de fumar, como se fosse uma ponte entre o tabagismo convencional e a cessação do tabagismo. Embora isso seja utilizado por alguns médicos, existe uma clara preocupação sobre a segurança do uso do cigarro eletrônico e, portanto, é muito questionável essa estratégia de cessação do tabagismo. Quando se compara a vareniclina com o cigarro eletrônico para a cessação do tabagismo, embora não haja uma evidência muito forte, os indícios são de que a vareniclina é superior ao cigarro eletrônico nesse processo de parar de fumar e sempre deveria ser preferido em vez de utilizar o cigarro eletrônico. Nós estamos ainda nessa maldita pandemia de Covid que insiste em permanecer, e fumar aumenta o risco de doença grave, de internação e morte. E, portanto, se o fumante já tinha tantos motivos para parar de fumar, ele agora tem mais esse. Bem, é isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção de todos, espero que o vídeo seja útil. Obrigado.